Fala, gente boa que entende que Draw é arte. Olha, não vou me delongar muito aqui porque esse vídeo ficou longo, mas ficou muito interessante. Fique até o final que eu vou dar um presente para vocês hoje mesmo. Curtam o vídeo. Bora lá para os desenhos. A galera ali comentou no vídeo anterior. E eu quero agradecer os comentários, sempre é muito importante os comentários de vocês para geração de conteúdo aqui no canal, tá? Continue assim, que aí vocês terão bastante conteúdo toda semana, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui, né, um desenho daquela obra aí que eu tô colocando no canal aí. Já tem umas 3 semanas que são só vídeos desta obra, né? Inclusive o último foi um vídeo muito sensacional de um corte de tabica invertido, completamente exclusivo, e eu vou deixar o link passando aí, se você não assistiu, vou deixar passando o link dos 3 vídeos anteriores a esse, que é dessa obra aqui onde a gente está vendo esse projeto, tá bom? Então, se você não assistiu, assista esses vídeos para você entender melhor o que a gente vai estar falando aqui, tá bom? E fica até o final, tá? Fica até o final que hoje eu tenho mais uma surpresa para vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente tem aqui no rodapé algumas informações importantes para a gente considerar. Primeiro, ele especifica aqui que obra que é essa, e aqui ele fala que é uma reforma de apartamento, tá vendo só? O nome da proprietária, e aqui onde está de vermelho rabiscado é o endereço dela, né? O endereço dessa obra aqui que eu rabisquei, já que não foi pedido autorização do proprietário para fazer esse vídeo, eu rabisquei aqui de vermelho, tá bom? E ao lado aqui a gente tem também o nome do arquiteto, que eu também rabisquei, tá bom? E identifica aqui o arquiteto que é. E embaixo nós temos aqui, ó, falando sobre o que é esse desenho. Esse desenho é sobre pontos de iluminação e gesso acartonado. Ou seja, nesse desenho vai mostrar onde deve ser instalado as iluminações, os spots, os LEDs, as luminárias, enfim. E está dizendo que é um serviço de rebaixamento de forro com gesso acartonado, tá? É bem simples, tá bom? Bem direto ao ponto. E aí vamos aproximar mais um pouquinho aqui, só para vocês visualizarem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, pontos de iluminação e gesso acartonado. Escala NI, ou seja, não informada, escala de medida aqui, ele não informou a data, a revisão do desenho, só teve uma revisão, ou seja, ele atualizou. Se tivesse aqui revisão 02, revisão 03, vamos supor, revisão 04, significa que esse projeto passou por 4 revisões, tá? Como tá aqui 01, é a primeira revisão, ou seja, não houve alteração dele mais do que uma vez, entendeu? Projeto executivo, arquitetura de interiores, que isso aqui é um desenho de decoração de interior, né? Ok? Vamos lá. 1 de 2, que significa que esse desenho aqui, ó, isso aqui é importante, tá? Significa que é um projeto que tem 2 folhas, tá bom? Então a gente tem mais uma folha que é do outro pavimento, que a gente não vai ver aqui porque não há necessidade. Esse aqui é do pavimento inferior, do primeiro pavimento, tá? E aí tem mais uma folha que é do pavimento superior. Então ele identifica aqui, se aqui tivesse 01.10, significa que teria 10 folhas desse projeto para você poder analisar, tá bom? Então, prestou atenção, né? Vamos agora para esse lado de cá, ó. Tá? Porque antes de a gente ler o desenho propriamente dito, a gente tem que ler o rodapé, tá? Pra gente poder não cometer nenhum erro. E eu vou mostrar para vocês na prática ali por quê. A gente tem aqui, ó, observações, tá vendo? Observações. Aqui ele enumerou algumas observações para a gente considerar. Primeira, conferir medidas no local. Ou seja, o desenho aqui ele tem medidas, tá? Ele já tem as medidas aqui que ele dá para você aqui, ó. A distância das luminárias, pegando referência da parede, tá vendo?
diferença entre a distância entre uma e outra. Tá vendo aqui, ó os spots, tá a 15 centímetros da parede. Então ele te dá aqui as medidas, tá vendo? 42,5 da parede é o primeiro. Aí depois desse para cá é 65. Ele tá te dando as medidas aqui, porém ele te dá um alerta. Olha, confere as medidas no local, tá bom? Se vai bater, para saber se não tá batendo fora de algum eixo aqui do desenho, do isométrico, com ali a realidade, tá bom? Então, conferir as medidas. Segunda informação, cotas e medidas acabadas, ou seja, isso aqui é uma informação importante. A medida que vai ser, que estão aqui, especificadas aqui, elas são medidas da parede acabada até o local onde vai ser feito o furo, entendeu? A mesma coisa o pé direito. O pé direito vai ser do piso acabado até o nível que ele quer. Então, se é 2,80, tem que considerar que tem ainda o contrapiso, a argamassa e o piso. Então, sempre tomar cuidado com isso. Aqui, como é um projeto de iluminação, não está dando para a gente aqui pé direito, tá? Aqui é só um projeto de iluminação, mas para vocês observarem isso, tá bom? Outra informação, níveis a partir do piso acabado, foi o que eu acabei de falar, né? Níveis a partir do piso acabado. Outra informação aqui, ó, medidas em metro, salvo indicação contrária, tá? Aqui, ou seja, basicamente o que ele está dizendo aqui para vocês é o seguinte, ó, todas essas medidas aqui, elas não estão em milímetros, elas estão em metros, ou seja, 280, né? A gente tem uma distância aqui, ó, 42 centímetros, tá vendo? 65 centímetros. Se fosse um metro, vai chegar a 100, certo? Ou seja, aqui, ó, 195. 195 é 1,95 m, tá bom? 280 é 280 milímetros? Não, ele tá dando em metro, já disse ali, então é 2,80 m. Percebe aqui, ó, que a gente tem aqui um vão de cortineiro de 15 centímetros. Então é só você seguir 15, se fosse 99, ia ser 99 centímetros. Se fosse 100, é 1 metro. Entendeu? Então 132 não é 132 milímetros ou 13 centímetros e 20. Não é. É 1 metro, tá vendo aqui, ó? E 32. 2 metros e 80. Tá vendo? 1 metro e 95. Aqui, ó, 207, 2 metros e 7. Então tem que prestar atenção nessas cotações. Tá vendo? 18 centímetros. Tá vendo? 42,5 centímetros. 275 já é 2 metros e 75. Tá vendo? Daqui até aqui. Então prestar atenção nisso, na unidade de medida. Tá bom? E por último, ele dá uma informação aqui, ó. Sempre que houver dúvidas, consulte o RT. O que é o RT? RT é o responsável técnico, né? Como esse projeto ele não é um projeto muito detalhado, ele colocou essas observações aqui justamente para ele poder, vamos dizer assim, livrar o dele. Falar assim, olha, pode ter alguma coisa errada aí no local? Pode ter. Então, se houver, observe, confere e tire as dúvidas com o responsável técnico, tá bom? Então é basicamente isso. Geralmente obra de reforma tem essas observações porque obras de reforma é um problema sério. Obras de reforma sempre tem alguns detalhes que são modificados no decorrer da reforma, tá? Pode ter desenho e inclusive essa obra teve modificação, eu vou mostrar aqui para vocês. Que teve modificação no gesso também, até na alvenaria teve, né? Porque obra de reforma é um problema sério. Às vezes no quebra-quebra, quando se desmonta algum forro, enfim, alguma coisa, aparecem alguns obstáculos que às vezes
força aí o arquiteto a modificar o projeto, ao profissional aí fazer de outra forma diferente do projeto, tá bom? Mas sempre consultando o responsável técnico, que no caso aqui é o arquiteto, tá? Então vamos lá. Visto isso, tá vendo aqui, ó? Tem essa informação aqui 01, que é a proposta do pavimento, tá vendo aqui? Sem escala, que é aquilo que eu falei. A gente pode falar de escala em um outro desenho aí que tiver, né? Então a gente tem aqui esse 01. O que é esse 01 aqui? Esse 01, ó. Aqui, ó. É esse aqui, ó. É a folha 01. A outra folha tá aqui, 02. Tá ok? Então vamos lá. Vimos essa parte de rodapé, que é importante para a gente poder analisar o desenho. Agora vamos para o desenho em si. Esse projeto aqui é um forro de gesso acartonado tabicado, tá? E aí como é que o arquiteto identificou a tabica aqui nesse desenho? Ele fez isso aqui, ó. Dei um zoom aqui. Vocês percebem? Vou dar um zoom mais alto ainda, ó. Aqui, ó, vocês percebem que tem duas linhas pretas que representa a parede. Essa linha vermelha aqui, ó, representa aí a tabica, tá bom? Representa a tabica. E como que eu sei que é a tabica? Simples, porque ele botou aqui, ó, tá escrito, ele especifica bem aqui, ó, tabica de dilatação, tá vendo só? Tabica de dilatação de 2,5 cm por todo o perímetro da suíte, tá bom? Ou seja, aqui, ó, tem um pontinho vermelho, tá? Aqui, ó, vamos botar aqui o zoom bem para vocês visualizarem aqui, ó, pontinho vermelho na linha vermelha, tangendo a linha vermelha. Então, por todo o perímetro significa que a gente vai rodar aqui, ó, esse perímetro todo aqui, ó, tá vendo, ó? E aí a gente vai ver essa dilatação, que é a tabica, onde vai ser instalada a tabica. Não tem cortineiro, é um forro simples, reto, tabicado, tá? Aqui nesse banheiro aqui da suíte também, ó, vou dar um zoomzinho aqui, ó. Ó, ele botou aqui de novo outro pontinho vermelho. E aqui nesse caso aqui ele botou um roda-teto com 2 frisos, igual a 7 centímetros. O que acontece? E essa linha vermelha aqui, ela não é tabica, tá? Apesar de parecer com essa aqui, ó, mas ela não é tabica. Tá vendo? Que a parede aqui, ó, ela tá aqui. Se fosse tabica, ela deveria ser logo aqui, ó, igual tá aqui, ó, tá vendo, ó? Mas aí ele colocou mais afastado um pouco da parede, tá vendo? E colocou essa linha aqui, ó. Essas duas linhas vermelhas, perdão. Essas duas linhas vermelhas. Identificando como um roda-teto. Então ficou um detalhe aqui no teto. E ficou uma dilatação. Aqui ele não especificou a dilatação, tá? Porque isso é importante saber também. E é isso aqui, foi uma dúvida que surgiu na obra lá também. E aí eu tive que consultar ele, como a gente viu lá no rodapé, que, ó, qualquer dúvida consulte o responsável técnico. Ele não botou, ele só botou que era um roda-teto de 7 centímetros, certo? Com 2 frisos. Esse friso aqui também, 2, foi eliminado, ficou só, não teve esses 2 frisos. Foi um roda-teto simples. Então aqui você elimina, ó, elimina isso aqui, tá? Então foi um roda-teto pelo perímetro todo de 7 centímetros de largura. E a dilatação da parede, ficou uma dúvida, então a gente vai botar quanto da parede? Já que não está dizendo, mas aqui também no desenho, olhando, parece que ele está afastado da parede. E foi justamente isso, a gente consultou ele falou, não, deixa a dilatação com a mesma medida de uma tabica, da dilatação da tabica, ou seja, 2,5. Então a gente pegou e colocou, ele colou sobre o teto, né? A 2,5 centímetros da parede e rodou o teto, ok? Então, para vocês verem que, como houve essa dúvida, a gente obedeceu o que está escrito aqui, ó. Sempre que houver dúvidas, consulte o RT. E aí a gente definiu isso. E lá foi modificado, né? A gente colocou roda-teto, como eu falei aqui.
Beleza? Então é assim que funciona. O projeto às vezes vem com alguma falha, às vezes vem faltando alguma informação, e aí você tem que consultar o responsável técnico. Vamos lá para uma outra parte. Aqui, ó. Vamos pegar esse lavabo aqui, que também houve um erro do arquiteto aqui. E arquiteto também erra, gente. Não sai executando, senão pode dar problema. Aqui a gente teve um problema aqui, ó. Porque aqui ele pediu essa dilatação, tá vendo? Ó, no lavabo. Ou seja, teve uma tabica aqui. Diferente daqui que foi um roda-teto, nesse lavabo foi uma tabica. Tá vendo? Olha, rodando todo o teto. Porém, teve um rasgo de luz aqui, ó, próximo à parede. E aí ele deu umas cotações aqui pra gente. Qual a cotação que ele deu? Ele deu que aqui isso aqui é o forro, ó, essa parte aqui é o forro. E aqui tem um pedacinho do forro de 5 centímetros. Ficaria uma caixinha aqui, como se fosse uma sanca fechada, tá? Isso aqui. E aqui é um rasgo de luz, tá? Aqui é um rasgo de luz, com uma luz indireta aqui. Houve aqui uma falha, porque ele deixou uma abertura aqui de 12 centímetros, tá vendo? De 12 centímetros, mas ele não deixou a diferença da bandeja aqui, que aqui tem uma bandeja, né? Esses 12 centímetros aqui é o rasgo de 12 centímetros. E aqui teria que ter uma cotação de 10 centímetros, pelo menos, que é a parte da língua da bandeja, que é igual aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pega aqui do lado, aqui, ó. Aqui deve ter, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a gente tem um rasgo de luz, a gente vai olhar depois isso aqui, ó. Um rasgo de 18 centímetros. E aqui ele botou uma cotação de 12 centímetros. Que cotação é essa? Essa aqui é a bandeja, tá? É a bandeja onde vai entrar a luz indireta aqui, o LED, a fita LED, ó. E aqui é o rasgo propriamente dito de 18 centímetros. Aqui ele deveria ter feito isso também, tá? Porque aqui também foi uma bandeja, aqui também foi uma sanca aberta invertida, como se fosse como se fosse não. Aqui é uma sanca aberta invertida, né? Esse rasgo de luz aqui. Então faltou essa cotação aqui, ó. Ele pontilhar aqui, igual tá aqui, ó. Bota nesse aqui, ó. Pontilhar, mostrando esses 12 centímetros aqui. E isso aí foi um erro que não teve, que ocorreu aqui no projeto. E a gente teve que fazer essa bandeja, porque foi uma bandeja com rasgo de luz, uma sanca aberta invertida, tá? Uma outra alteração que teve, aqui não era tabica. Vocês podem ver aqui, ó, que esse forro aqui não tem tabica. Ó, tá vendo? Cadê a tabica daqui? Aqui tem, ó, no lavabo. E cadê a tabica daqui? Não tem. E aí, antes de executar, foi perguntado, olha, claro que quando foi fechado o serviço, isso aqui já foi definido. Mas, às vezes, você vai colocar uma pessoa para executar e você tem que explicar isso para ela. Então, o profissional vai e fala, olha, que no desenho não tem tabica, mas foi falado que tinha tabica. E aí? Não, teve tabica. E aqui, ao invés de ser reto, como está aqui, foi colocado tabica nesse perímetro aqui, ó. Mas no desenho não tá. Entendeu? Então, beleza. Foi feito com tabica. E aqui a gente tem, ó. Vocês viram no vídeo aí, no vídeo que eu mostrei essa obra, que tem aquela luz indireta aqui, tá vendo? Que é uma sanca aberta invertida. Aqui, ó. Ficou muito show de bola essa iluminação aqui. Tá vendo, ó? Então, aqui vem o forro, ó, o forro aqui, isso aqui é o forro, tá vendo? Tudo forro. No caso aqui ele termina nessa linha vermelha, o forro, termina aqui, porque esse aqui já é a parte do pavimento superior, esse forro aqui. Então, a gente tem aqui uma luz indireta, tá vendo? E aqui aquele pontilhado que eu falei para vocês, que no lavabo não tem, que ele é os 12 centímetros da bandeja, tá vendo? Onde vai aqui a luz indireta, onde vai a iluminação em LED. E aqui o rasgo de 15 centímetros, tá vendo? Um rasgo de 15 centímetros. Aqui, ó. Sanca em L com luz indireta, tá vendo? Então não tem muito segredo, tá vendo? Ó, foi feito assim. Pode assistir o vídeo depois de novo aí do slide
dessa obra que vocês vão visualizar isso, tá? Agora vamos aqui para a cozinha, né? E depois depois que a gente ver aqui esse desenho da cozinha, a gente vai falar dessas medidas aqui. Então olha aí, não quero demorar muito nesse vídeo, mas tem coisas que é importante ser dita, né? Vamos lá, aqui é o rasgo de luz, tá vendo, ó? Isso aqui é um forro, certo? É um forro, também seria um forro reto, mas no vídeo vocês vão ver que tem tabica aqui. Então foi modificado, a gente colocou a tabica aqui, não deveria ter tabica, mas depois foi decidido que deveria colocar tabica. Então a gente colocou a tabica aqui, tá? E o rasgo de luz, ó. O rasgo de luz obedeceu o desenho, tá nessas medidas aqui mesmo. E aí ele te dá umas medidas para você trabalhar aqui, ó. Ó. Pô, como que eu vou achar esse rasgo aqui no meio do forro? Ele te dá uma medida, ó. 58, o que é isso aqui, né? É 58 centímetros da parede até aqui, você vai puxar a testa, ó. Tá vendo? 58 centímetros da parede, você vai puxar essa testa para poder fazer o rasgo, tá vendo? E aí ele te dá o comprimento do rasgo. Qual é esse comprimento? Ele cotou aqui, ó, desse pontinho até esse pontinho tem 2,75 m, ou seja, o rasgo tem 2,75 m de comprimento, com uma largura, um rasgo de 18 centímetros. Aqui, ó, tá vendo? De largura, certo? E a bandeja com 12 centímetros, bem detalhado. Aqui não tem como errar, tá vendo? E aí ele puxa daqui, ó, ele te dá duas referências para você puxar de onde você vai começar esse rasgo. Ele te dá essa referência de lado, de largura e de comprimento. Então você vai partir daqui, ó. Você pode ver, ó, que aqui ele te dá também um término para você conferir depois, tá? Ele te dá essa medida aqui de largura e essa aqui, ó, de comprimento. Você vai puxar 58, ou seja, 58 centímetros da parede até aqui para fazer essa testa, tá vendo? Então vai puxar 80 centímetros dessa parede até aqui para onde você vai iniciar o comprimento dele, para você fazer essa virada aqui, ó, e bater certinho, tá vendo? Aí o que você faz? Bate uma linha, puxa 80 dos quadros aqui, ó, dessa parede, você puxa 80 daqui até aqui, desse outro esquadro aqui você puxa 80 também, e bate uma linha, entendeu? Bate uma linha daqui até aqui, e aí você vai achar esse alinhamento aqui. Da mesma coisa isso aqui, você vai puxar 58 centímetros daqui até aqui, e aí tu vai vir lá na outra ponta, você pode puxar 58 centímetros daqui até aqui e bater uma linha, tá? Dos dois pontos, e aí você vai ter esse esquadro aqui, você vai ter esse início aqui para poder você fazer a sua decoração, entendeu? E aí fica tudo certo, tá bom? Não tem erro, entenderam o que eu falei? É muito simples. Então é basicamente isso, como você faz o rasgo no desenho. Essas cotações de iluminação, né? Como a gente tinha falado, foi dado em metro, então aqui, ó, ele não tem como errar, tá vendo? Ele te dá essa medida aqui, ó. Você puxando dessa parede 35 centímetros, puxando 40 centímetros daqui, você vai achar esse eixo aqui da iluminação. Como é que você faz isso? É o mesmo princípio que você usou para fazer o rasgo. Por exemplo, você vai pegar desse canto aqui até aqui, você vai puxar 40. E desse canto aqui até aqui, você vai puxar 35. E aí tu vai jogar no esquadro para cá uma linha e para cá outra linha. E aí você vai achar esse ponto aqui onde você vai fazer o furo, para deixar a luz pro cara lá, entendeu? Às vezes, dependendo do arquiteto, ou dependendo do proprietário, você não vai nem precisar botar o fio para baixo, mas só deixar ele preparadinho aqui em cima do forro. Mas em alguns casos, que na maioria dos casos, o proprietário gosta de ver o fio passando aqui pelo buraco, tá? Então você faz certinho, utiliza aqui essas medidas e faz os furos, deixando o fio passando. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui, ó, 42,5 da parede até aqui tem uma iluminação.
Desse ponto até esse outro ponto tem uma outra iluminação e vai dar uma medida de 65 centímetros. Tá vendo só? Daqui até aqui. Então não tem como errar. Aqui ele deu uma outra medida aqui, ó, 42,5 centímetros só para conferência. Não é que não teve outra iluminação aqui não. Tá? Ele só deu aqui mais uma referência. Tá bom? Que não tinha nem muita necessidade dessa referência aqui não. Ah, uma outra coisa importante, eu já estava me esquecendo, que é muito importante também vocês ficarem ligados. Isso aqui eu já falei em outro vídeo, um vídeo que eu fiz sobre Sanca curva simétrica. Vou deixar até passando aí no card aí, ó, aqui em cima, sobre a paginação, ó. Tem um momento lá do projeto da Sanca que eu falo isso. Aqui o que acontece, ó. Aqui é um forro reto, né? Nesse cômodo aqui. Então, ele te deu a cotação aqui de onde vai os spots. Isso aqui são spots, né? São os dicróicos, os spots. Tá vendo? Tem gente que chama de downlight, né? É o nome mais apropriado. Aqui, ó. São 3. E aí é o seguinte. Ele deu, ó, 35 o primeiro, sai com 35 da parede. Aí depois vem com 75 centímetros. 75 centímetros mais outro. Tá bom? E a 75 centímetros dessa parede pra cá. O que acontece? Vamos supor, aqui bateu ok, a paginação do perfil, ela foi feita assim, ó, para cá, 60 para cá, 60 para cá, foi colocado assim. Então não bateu, não chegou a bater um em cima do perfil. Mas vamos supor que ele, ao invés de 75, ele coloca aqui 60 centímetros, tá? Da parede, vamos dar um exemplo primeiro. Ia bater bem no meio do perfil. Então, antes de paginar, antes de vocês colocarem lá os perfis, fazer as fixações dos tirantes e tudo mais, observem onde estão especificados os spots, as medidas dos spots. Porque depois que você colocar que o perfil fizer o forro, vai dar um transtorno aí, você vai ter que cortar o perfil para poder botar o spot no lugar, porque o arquiteto não vai mudar o spot do lugar porque você botou o perfil no meio, tá? Então preste atenção nisso, e aí pode causar transtorno e até prejuízo para você, entendeu? O plafond não tem esse problema, que o plafond ele como ele é bem fininho, pode pegar no meio dele que não tem problema, no meio do perfil que ele encaixa no forro sem problema, mas os spots não, spots eles não são fininhos, tá? Então eu acho que é isso, gente. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa importante para ser dita. Esse rasgo de luz aqui no vídeo, se vocês visualizarem, ele não é um rasgo de luz. Aqui foi modificado por uma sanca aberta com iluminação direta. Então foi eliminado esse rasgo aqui. No mesmo lugar do rasgo, ao invés de ser feito o rasgo, foi feito uma sanca aberta, tá bom? E aqui foi feito em grau, tá? Nesse desenho ele não especificou o grau, tá? Não especificou, não disse quantos graus teria esse forro. E vocês observam que esse forro aqui da sala, ele é sobre telhado e ele foi feito em grau diferente de 90 graus, né? Foi inclinado esse forro. E ele não especificou essa inclinação. Então a gente teve que definir, juntamente com o arquiteto e o proprietário, a inclinação do forro lá na hora, tá bom? Porque não foi definido aqui. Então entra naquele campo de observação. Quando houver dúvidas, consulte o RT, tá certo? Então basicamente é isso, tá bom? Basicamente é isso. Aqui são as escadas que sobem para o pavimento superior. E aí o pavimento superior está no outro desenho, não há necessidade de a gente falar do outro desenho aqui, que é basicamente a mesma coisa. Então vai ficar muito grande esse vídeo. Então, galera, espero que esse desenho tenha ajudado vocês a enxergarem, principalmente quem está começando agora, né? A enxergarem um pouco de como é que é um projeto de iluminação num trabalho em gesso, tá? Tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, só dizer aí nos comentários. Muito bacana, né? Então assim, ó, o presente que eu quero dar para vocês hoje é o seguinte:
tem um link abaixo desse vídeo, na descrição, e ali você vai poder baixar os 2 desenhos, tá? O desenho que eu mostrei nesse vídeo aí e tem o outro do pavimento superior, que faz parte do mesmo projeto, tá bom? Clica no link abaixo, coloca o seu e-mail, você vai entrar numa página, coloca o seu e-mail, no mesmo momento você vai receber para poder baixar aí no seu computador, no seu celular, onde você tiver, esses desenhos para você estudar aí na sua casa, dar uma olhada e entender melhor, tá ok? Então tamo junto e até breve.